Bom, gente, mais uma vez eu convido vocês a observar, raciocinar, analisar comigo aqui o que eu exponho, né? O que eu convido você a observar comigo, para a gente chegar a um esclarecimento da verdade. Eu estava assistindo um vídeo agora, numa, num, nas redes sociais, e tinha um pastor lá, né? Porque é muitos. Todo mundo agora é pastor, né? Todo mundo agora prega a palavra de Deus. Todo mundo agora quer ser mensageiro de Deus, falando de Deus. Isso aí está banalizado, né? O que tem de gente aí dizendo que é de Deus, que é pastor, que é profeta, que é mensageiro, que é teólogo, trazendo ensinamentos como verdade de Deus. O que tem de gente dentro de igreja, abrindo igreja, onde dizem que é a casa de Deus, os locais que eles chamam de igreja, congregando o povo, levando o povo a viver aquela formalidade dentro daquele espaço onde eles dizem que ali o povo está servindo a Deus, é a casa de Deus, onde o povo adora a Deus e por aí vai. Isso banalizou. Bem, e eu ouvindo esse cujo pastor falar, ele disse o seguinte: qual é a religião verdadeira? E ele disse que a religião verdadeira é a cristã. E aí ele fez uma observação dizendo que dentro da religião cristã tem aquelas que não estão vivendo a verdade, que a verdadeira religião cristã é aquela que não crê na doutrina da imortalidade da alma, não crê na doutrina disso e daquilo outro, do inferno. Outros já diz que a verdadeira é a que guarda o sábado. Outros já vêm e diz que a verdadeira é a que sai nas portas de 2 em 2 e por aí vai. Mas eu quero convidar você aqui comigo agora. Vamos conhecer e aprender de Cristo, que é o que nós precisamos fazer para conhecer a verdade. É aprender de Cristo. Bem, esse pastor disse que a religião verdadeira é a cristã. Mas eu pergunto a você, Cristo, Jesus Cristo, o Messias, que é o que significa Cristo, é o Messias, o ungido, o enviado. Jesus. Mas aí eu quero que você raciocine comigo. Jesus deixou alguma orientação para que eu e você, ou para que alguém que crê nele, para viver uma vida de fé em Deus, fosse, se dirigisse, se filiasse, fosse membro, adepto a alguma religião? Jesus disse assim: a religião verdadeira é a cristã que eu estabeleço. Eu estabeleço a religião cristã, que é a verdadeira. Jesus disse isso em algum canto? Jesus orientou alguém a se submeter uma vida a Deus dentro de alguma religião? Jesus, ele deixou algum espaço para que alguém entenda que tem que ter uma religião? Jesus deu essa direção a alguém? Vamos lá. Então, essa questão de religião cristã, isso é uma estratégia do diabo, tá bom? Quem criou essa ideia foi o catolicismo romano, que era uma religião pagã, e aderiu os cristãos usando o nome de cristianismo para se denominar uma religião cristã, aonde Constantino, no século III,
no Edito de Milão, decretou que a religião oficial de Roma era o cristianismo, apenas pegando um derivado de Cristo para criar uma religião cristã dentro de práticas pagãs do catolicismo romano. E hoje, toda religião que diz que é de Cristo, diz que é cristã. Os espíritas dizem que são cristãos. Toda religião que usa o nome de cristão, diz que é de Deus, de Cristo, aliás. Os mormons dizem que são cristãos. E por aí vai. Só que Jesus não deixou nenhuma religião cristã. Não existe religião verdadeira. Jesus não disse que você tinha que ir a Deus pela religião verdadeira. Jesus não disse que você tinha que ter a vida com Deus pela religião verdadeira. Jesus não disse que a verdade está na religião verdadeira. João 14,6. Ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi isso que Jesus disse. Foi isso que Jesus disse. Ele é a verdade. Ele não é uma religião onde você vai conhecer a verdade. Jesus é a verdade. Nós temos que estar em Cristo. Não é numa religião verdadeira. Ele é o caminho por onde encontramos a vida, por onde encontramos a direção de Deus. Jesus não é uma religião que ensina o caminho. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é a vida com Deus. Não é uma religião por onde a gente tem vida com Deus. É através de Cristo que nós temos vida com Deus. E Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Observe que ele não diz vai. Jesus não disse ninguém vai ao Pai. A palavra dele está: ninguém vem ao Pai. Porque a vida com Deus, o encontro com Deus é em Cristo. Eu estando em Cristo, já estou em Deus. Jesus não disse: você vai a Deus pela religião A, pela religião B, pela religião C, pela religião cristã, pela religião evangélica, pela religião católica, pela religião espírita, pela religião A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. É tanta religião que diz que é a verdadeira, para o povo estar em Deus, tem que estar nela. Mas Jesus não ensinou isso. Não existe religião cristã verdadeira. Existe Cristo, que é a verdade em quem nós devemos estar. Não é numa religião cristã, é no Cristo, por onde nos tornamos cristãos, ou seja, discípulos de Cristo. O derivado da palavra cristão é Cristo, que denomina um seguidor de Cristo, não de religião cristã. Está aprendendo isso, meus irmãos? Então saia dessa ideia, procurando qual é a verdadeira religião. Jesus não mandou ninguém buscar a Deus dentro de uma religião verdadeira. Ele disse que ele é a verdade. Jesus não mandou ninguém procurar o caminho a Deus dentro de uma religião verdadeira. Ele disse: eu sou o caminho. Jesus não mandou ninguém buscar a vida com Deus dentro de nenhuma religião verdadeira. Ele disse: eu sou a vida. Jesus não mandou ninguém ir ao Pai por meio de nenhuma religião. Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi o que Jesus disse. Você tem que conhecer essa verdade. Você tem que crer nessa verdade. Você tem que seguir sua vida com Deus por essa verdade que Jesus falou. Você não vai encontrar Deus. Você não vai ter vida com Deus. Você não vai estar na verdade de Deus. Você não vai viver na esperança de fé da promessa de Deus dentro de nenhuma religião, seja ela qual for. A gente vê aí que no meio religioso todos se denominam verdade. Todos se denominam caminho para Deus. Todos se denominam a verdade de Deus. E ficam julgando os demais. Se não tiver aqui, não é de Deus. A verdade de Deus, o povo de Deus é a igreja. A religião A, B ou C. A gente vê as pessoas aí discutindo isso.
pregando isso. No meio religioso evangélico, só uma grande divisão de ministério e igreja. Aí vem o pessoal da Adventista do sétimo dia, e diz assim, não, a verdade é adventista porque guarda o sábado. Aí vem o pessoal da CCB, Congregação Cristã do Brasil. Não, a igreja verdadeira é a da Graça, que é a Congregação Cristã do Brasil. Aí vem a Assembleia de Deus, Ministério Recife, diz que é a igreja de Deus. Aí vem a Batista, diz que é a igreja de Deus. Aí vem a Deus é Amor, Presbiteriana, Universal, Vitória em Cristo, Plenitude do Reino de Deus, igreja não sei o que, não sei o que. É tanta igreja que diz que é de Deus, só no meio evangélico. Aí vem o grupo religioso dos mormons, diz, nós somos a igreja verdadeira dos santos dos últimos dias de Jesus Cristo, porque guardam o sacerdócio. Aí vem os testemunhos de Jeová. Não, nós somos o verdadeiro povo de Deus, testemunha, porque estamos dentro da verdade, da doutrina da STV. Aí vem agora os adeptos do sistema religioso católico romano. Não, a verdadeira igreja somos nós. A verdadeira igreja que Deus deixou foi a católica. Aí vem os espíritas, nós somos o verdadeiro povo de Deus. Cada um se denomina de Deus, dentro das suas religiões. Mas Jesus não ensinou nada disso. Jesus não deu a ninguém orientação de religião nenhuma. Jesus não disse que a verdade está na religião A, B e C. A verdade é Ele. Jesus não disse que o caminho para Deus é dentro da religião A, B ou C. É por meio dele. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é o único meio por onde encontramos a Deus. E é nisso que nós temos que viver uma vida de fé e esperança em Deus. Não é dentro das práticas, não é dentro do ambiente religioso, do sistema, do ministério, da religião, da igreja. É em Cristo, na palavra dele. E Cristo não é uma religião que se divide em vários conceitos. Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida com Deus, o único meio de aumentar a Deus. Jesus é, não há nada. Temos que crer nisso. E hoje o povo está aí, não firmando sua vida em Cristo, na palavra dele. O povo está aí dividido por religiões. Se a gente analisar o mundo, é dividido por religiões. São grupos que se dividem o mundo, religiosos. E há um fanatismo religioso. Pessoas entregando suas vidas à religião, como se fosse para Deus. Pessoas devotando suas vidas à obra, sacrifício, trabalho religioso, como se fosse para Deus. Pessoas colocando a sua fé, confiança no alicerce religião, como se fosse em Deus. Ninguém pode pôr outro fundamento, além do qual já está posto. Jesus é o fundamento da nossa fé, da vida com Deus. Não é uma religião, seja ela qual for, cristã ou não cristã. O caminho não é uma religião cristã. O caminho é Jesus. A verdade não está dentro de uma religião cristã. A verdade é Cristo, o que Ele ensinou. É nisso que devemos firmar a nossa fé, a nossa santificação de vida com Deus, nas palavras de Cristo, na doutrina de Cristo, no Evangelho, que é a revelação de Deus, para trazer o homem a Ele. É pelo Evangelho. Então, meus amados irmãos, em nome de Jesus Cristo, amigos que me ouvem, que assistem os vídeos de instrução que eu faço, nós não estamos aqui para desfazer da sua crença, da sua religião, do seu modo de crer. Nós estamos aqui com o compromisso de lhe pregar a verdade. E a verdade é Jesus. É isso que você precisa conhecer para ser livre do engano e viver livre na fé em Deus, na esperança em Deus, para a vida eterna com Deus, por meio de Cristo. Não de religião ou igreja alguma. Jesus é o nosso Salvador, mediador, esperança, socorro bem presente na angústia,
caminho, a verdade, a graça de Deus, a luz de Deus, a misericórdia de Deus, o favor de Deus, a bondade de Deus, a herança de Deus, a promessa de Deus, a vida em Deus com Deus é por meio de Cristo. Sem Ele, ninguém tem nada disso. Tudo é por Ele, por meio dEle, submetendo-se a Ele, guardando e praticando a palavra dEle. Não é dentro de uma devoção, dentro de uma consagração, dentro de uma escravidão, dentro de tarefa, de trabalho, de sacrifício religioso, em nenhuma religião cristã, em nenhuma religião, seja qual for ela. É em Cristo, na palavra de Cristo, que nós somos bem-aventurados na vida com Deus. Amém, meus irmãos? Então, cuidado com essa ideia. Você pode estar nessa ideia. Você pode estar nesse conceito de que não, a religião verdadeira é a minha. Eu sou de Deus porque eu sou dessa religião. Eu sou de Deus porque eu sou dessa igreja. Eu sou de Deus, estou em Deus porque eu estou nesse grupo religioso. Se você não estiver em Cristo, você pode estar em qualquer igreja, em qualquer religião, em qualquer grupo religioso, fazendo o que for, sendo devoto e praticante de qualquer ordenança, doutrina ou regra que coloquem para você como se for de Deus. Se você não estiver em Cristo, guiado por Ele através da palavra dele, estando em você, você até agora está perdido. Você até agora continua em juízo, perdido no mundo sem Deus, sem paz e sem salvação. Porque vida com Deus e em Deus, por meio de fé e esperança, não é dentro de nenhuma religião cristã, igreja ou qualquer coisa. É em Cristo, na palavra de Cristo, guiado pela informação do Evangelho, crendo e se conduzindo por aquilo que o Evangelho de Jesus nos revela e nos conduz ao próprio Cristo. O Evangelho não leva ninguém à igreja evangélica. O Evangelho não leva ninguém a viver dentro de uma religião cristã. O Evangelho não leva ninguém a nenhuma igreja ou religião. O Evangelho nos conduz a Cristo. O conteúdo da informação do Evangelho é Cristo. O lugar, a direção do Evangelho é em Cristo, não é em igreja ou religião cristã. Amém? Então que Deus abençoe vocês. Saiam dessa ideia. Vá conhecer de Cristo, aprendam de Cristo, creiam em Cristo, sejam discípulos de Cristo, estejam em Cristo e a palavra de Cristo em vós, vos guiando na verdade que é Ele, no caminho para Deus e na vida, para que você chegue a Deus. Estando em Cristo, estamos em Deus. Amém? Não é estando numa religião cristã, nem em qualquer igreja que diga que é de Deus. É estando em Cristo, para que sejamos membros da igreja de Deus. Precisamos estar em Cristo, não em igreja, para ser igreja de Deus. Precisamos estar em Cristo, para que sejamos membro que formamos a igreja, servindo a Cristo pela palavra dele. Na fé, obediência e submissão a Cristo. Não numa vida devota dentro de igreja ou de religião cristã evangélica. Amém? Meus amados irmãos, esse é o meu trabalho. Esclarecer, informar, levando o conhecimento da verdade do Evangelho de Cristo, que liberta, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, diante de tudo que eu falei, convido você, analise o que Cristo ensinou e revelou como Evangelho, que é as boas novas que ele trouxe. Não tem nenhuma direção nem orientação para ninguém ser membro, se filiar, ser devoto e praticante, ou estar dentro de nenhuma igreja ou religião. O convite de Jesus é ir a Ele, pois Ele é o caminho, é a verdade e a vida por onde estamos em Deus. Não é a igreja ou religião. Amém, meus irmãos? E a comunidade cristã, que são os cristãos que estão em Cristo, não vive preso, escravizado, devoto, dentro de nenhum sistema religioso ou de nenhuma igreja ou religião cristã. Os cristãos vivem em Cristo e na palavra de Cristo, onde temos comunhão um com os outros, pelo vínculo da paz, que é trabalhado em nós pelo Espírito Santo, guiando-nos na palavra.
guiando-nos no senhorio de Cristo, não dentro das ordenanças de homens, dentro de igreja ou religião. O cristão, ele é guiado, dirigido pelo próprio Cristo. E entre nós, se alguém não prega a doutrina de Cristo, não é de igreja cristã, não é de igreja evangélica, não é de religião alguma. Se entre nós alguém que diz que é de Deus não está trazendo o ensino da doutrina de Cristo, esse não é de Deus. Não devemos estar submissos a nenhum sistema, nenhum local, sobre a ordem de nenhum homem. Porque o cabeça de nós, que somos uma igreja de Cristo, é o próprio Cristo, a quem devemos seguir e jurar fidelidade à doutrina dele, não de igreja. Amém? Faça isso, reflita nisso, siga essa verdade, creia nessa verdade e você será bem-aventurado. Meu compromisso é esse. Pregar o evangelho é isso. Informar e esclarecer. Diante das mentiras, dos enganos que são pregados e ensinados ao povo em nome de Deus, dentro das religiões cristãs, das igrejas evangélicas e de todo o conceito de Deus que o mundo tem sido formado aí, que não está condizente com a verdade de Cristo, do evangelho da salvação, que é o poder de Deus para salvar quem crê no evangelho, que é crer em Cristo. Não é quem está dentro de uma religião evangélica ou de uma religião, igreja cristã. Amém, irmãos?